Bom dia, amados irmãos e amigos. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para continuar estudando a Palavra de Deus, mais uma videoaula, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Bíblia em Osasco. Vamos seguindo então com o nosso assunto, escatologia, doutrina das últimas coisas. Já vimos aí bastante informações, bastante conhecimento a respeito do arrebatamento. E na aula passada, nós então entramos na parte que trata da bem-aventurada esperança, que é a doutrina fundamental do arrebatamento pré-tribulacional. Uma doutrina que encontra respaldo aí em uma interpretação literal das Escrituras e dispensacionalista. Ela é ensinada e prometida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, multiplicada e vivenciada pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Então foi isso que nós vimos na aula passada, enquanto o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos aí ensinaram sobre essa vinda de Cristo para arrebatar a igreja e antes da tribulação, e livrar aí a igreja, os cristãos, do período tribulacional. Também vimos que é uma doutrina que tem e deve ter uma aplicação prática na vida do cristão, que em breve será arrebatado a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 diz lá: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E isso me faz lembrar que nós temos aí uma tarefa, uma missão de memorizar aí os versículos, a passagem aí de 1 Tessalonicenses 4, do capítulo 13, aliás, do versículo 13 até o versículo 18. Nós já memorizamos do 13 ao 16, vamos recitar juntos? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então foi aí 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 16. Vamos acrescentar aí então o verso 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Vamos falar também o 18, irmãos, que é bem curtinho, é bem facinho, já desde o início acho que os irmãos já sabem, que diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma vez, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos recitar então todos os 6 versos, do 13 até o 18, juntos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. E é bastante sobre esta passagem que nós vamos falar na aula de hoje, prosseguindo então com os nossos estudos, né? Vamos ter aí a descrição do arrebatamento na Bíblia. Então nós temos aí na palavra de Deus, irmãos, a descrição do arrebatamento em duas principais passagens bíblicas aí. Vai ser um pouco repetitivo, se você lembrar aí das nossas primeiras aulas. Basicamente, o que vamos falar hoje, que vamos ver hoje, já foi comentado aí nas primeiras aulas lá, quando iniciamos o assunto, mas agora talvez com um pouquinho mais de dedicação e voltado, né, o nosso pensamento acerca do arrebatamento pré-tribulacional, ok? Então nós temos aí a primeira passagem, justamente então 1 Tessalonicenses 4, do 13, só que um pouquinho mais extenso agora, né? Do 13 até o capítulo 5, verso 11. Então tem aquela primeira parte, né, que os irmãos já memorizaram aí, do 13 até o 18, que é bem específico, né? Paulo ali, apóstolo Paulo, divinamente inspirado, tratando, né, acerca da questão do arrebatamento. E nós temos também 2 Coríntios, a segunda passagem aí é 1 Coríntios 15, do 51 ao 58, onde Paulo também, mais uma vez, fala ali agora com os irmãos de Corinto, né? Explicando para eles acerca da ressurreição, do arrebatamento, o que vai acontecer com quem estiver vivo para encontrar o Senhor. Nessa descrição, eu sei que eu já falei para os irmãos, né? E vou repetir aqui mais uma vez. A Bíblia não traz ali o termo arrebatamento da igreja de maneira assim direta, né, específica, ali tratando desse assunto. Mas a gente entende claramente que o Senhor Jesus ensinou isso lá em João 14, né, bem conhecido dos irmãos, Jesus ali dizendo que não se turbe o vosso coração, né, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E uma parte então ele fala, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então o Senhor Jesus prometendo aí, né, já dando a entender, já fazendo a entender ali sobre esse arrebatamento da igreja. E por aí vai. E a palavra arrebatados, que aparece, né, em 1 Tessalonicenses 4,17, onde ele diz lá, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É a mesma palavra que é usada lá em Atos 8,39. Alguém sabe o que aconteceu lá em Atos 8,39? Vamos ler lá. Foi justamente, né, o evento onde Filipe ali encontrou-se com o eunuco e depois ele é arrebatado, né, levado para outro lugar. Vou ler aqui para os irmãos. 8,39 diz assim: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, só para a gente ter esse entendimento, né, ali a mesma palavra que foi usada por Paulo ali aos Tessalonicenses, né, em 4,17, foi a mesma palavra também usada por Lucas lá em Atos 8,39, referindo-se à retirada, né, de Filipe do local onde ele estava, levado para outro lugar. E essa palavra, né, ela foi traduzida para o inglês rapture, que na King James, né, a versão do Rei Tiago, de 1611, a tradução literal do grego foi feita para caught up, que em português seria a mesma coisa que capturado, alcançado, apanhado rapidamente. Indica remoção física da terra. No grego, harpazo. Então, essa palavra em si, arrebatado, né,
ela já indica, já nos dá bastante da ideia do que como será, como se dará o arrebatamento, né? Como a igreja será tirada desta terra, que será algo rápido, né? Assim, é considerado aí um rapto, né? O rapto da igreja, tem alguns pastores que usam, né, esse termo, porque vai ser algo realmente, de certa forma, até violento ali, brusco, né? De uma vez assim vai chegar, o Senhor Jesus vai chegar e vai retirar a igreja da terra, ok? Então, essa palavra nos dá muito a ideia do que como será esse grande dia, essa nossa bem-aventurada esperança. Então, hoje nós vamos aqui observar 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 5, 11. E os irmãos já têm de cor aí dos versos 13 até o 18. E os irmãos devem ler aí dos 5 até os capítulos 5 até os versos 11, tá? Do 1 ao 11, para melhor entendimento. Então ele diz, a primeira coisa que nós podemos ver, né, acerca do arrebatamento, nesse texto que descreve tão bem como será, né? Ele fala lá que os mortos em Cristo serão ressuscitados. E a gente vê isso bastante nos versos do 14 até o 16, né? O 14 diz lá, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. 16 diz lá no finalzinho, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, uma das coisas que acontece aí neste evento do arrebatamento é justamente os mortos serem ressuscitados, ok? Os que morreram em Cristo, né? Essa questão da ressurreição realmente a gente vai ficar devendo um pouco aqui, é algo, como já falei de outros temas aqui, que tem que ter um estudo à parte, né? As ressurreições, e que ela acontece em etapas, e tem um grupo que participa de uma ressurreição e outro grupo que vai participar de outro momento. Então, o que nós vamos ver aqui de maneira até superficial é que realmente a igreja, né, os que morreram em Cristo, a ressuscitação desses que morreram em Cristo, ok? Número 2, né, o que mais podemos aprender então com estes versos? Os cristãos que ainda estiverem nesta terra serão transformados e glorificados. Lembra lá o verso 17? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a partir daquele momento, vamos estar junto, né, próximo ao Senhor, vamos estar com o Senhor, e para isso precisamos então ter nossos corpos transformados, né, porque o Senhor Jesus não vai habitar com a corrupção. Então nós seremos revestidos, né, de um corpo glorificado para poder então ter esse encontro com o Senhor. Ok? Número 3. Os mortos em Cristo estão atualmente com Ele no céu. Verso 14, então, diz lá, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, dando ali, é claro que só por esse verso não poderíamos extrair isso, mas fazendo mais um apanhado de outros versos, até esses de Coríntios também, para poder entender isso, né? Que quando a pessoa morre, o cristão morre, ele já vai para junto de Cristo, ele vai estar junto com Cristo. E a gente pode até lembrar lá do ladrão na cruz, né? Que foi crucificado ali junto com Cristo, aquele que ali se arrependeu dos seus pecados, né? Tinham dois, um de cada lado, então blasfemava, praguejava, insultava, né, a Cristo, e o outro então se mostrou arrependido. E Jesus prometeu para ele: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, quando a gente, né, o cristão morre, ele vai estar junto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma seita que prega que existe um tal de sono da alma. Então, para eles, a pessoa, o crente morreu, a alma fica adormecida e permanece adormecida até o dia em que
o Senhor Jesus chamar, ou até o dia do arrebatamento. E a gente vê então que isso não é verdade, né? Número 4, o arrebatamento é a esperança e o conforto do crente. Verso 13 e 18. Então, no verso 13, né, o apóstolo Paulo diz lá: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais, vejam, para que não fiquem tristes, como quem? Como os demais que não têm esperança. E no verso 18, então, ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento, ele vem como uma palavra de esperança, com uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, né, para os cristãos. E é justamente por isso que ele vai ocorrer antes da tribulação, né? A igreja vai ser livre da tribulação. Imagina que o apóstolo Paulo falando ali aos Tessalonicenses, que estavam sendo já atribulados, e ele usando o arrebatamento, então, como uma forma de animar os irmãos ali, e não fosse livrá-los, né, então, da tribulação. Ele fosse falar: olha, vocês estão sofrendo tribulação agora, mas vai ficar pior ainda, né, porque vai vir aí a grande tribulação, vai surgir aí o anticristo, vocês vão ser perseguidos, sofrer. Né? Então, o melhor que poderia acontecer a todo cristão seria a morte. E de fato, Paulo também fala sobre isso, né? O morrer é ganho, é lucro. Mas também cremos, né, no arrebatamento da igreja, e certamente será também algo maravilhoso para o cristão que vai estar aqui, né, que sejamos nós, essa geração, e vamos ver, né, esse grande evento que o Senhor preparou para os salvos. Número 5. O arrebatamento ocorre antes do dia da ira do Senhor. Esqueci dessa parte aí dos versos do capítulo 5, de 1 a 10, que trata aí mais acerca aí do momento do arrebatamento. Eu estava pensando que o número 4 era a última, mas de fato tinha mais essa, né? O arrebatamento ocorre antes do dia da ira do Senhor. Vamos ler, irmãos. Vou ler aqui para os irmãos, versos capítulo 5. Eu vou ler até o 4. Diz assim a palavra de Deus: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque se vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, mostrando aqui, né, o grande dia, o dia do Senhor, a ira de Deus que será derramada com a tribulação, né? E a igreja então será arrebatada, a igreja não vai passar aqui. Deus tem outros planos para a igreja, não a tribulação. A tribulação é a retomada do plano de Deus com a nação de Israel, a maneira como Deus vai então purificar ali a nação de Israel. Tudo bem, irmãos? Terminamos então essa aula aqui. Vamos finalizar. Continuaremos depois então com mais descrição do arrebatamento. Aí vamos na próxima aula então verificar segundo o texto, né, de 1 Coríntios, ali o capítulo 15, né, que traz também uma descrição bastante semelhante a essa de 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ver então cada ponto por ponto que podemos entender ali. Tá bom? Espero que os irmãos aproveitem a aula, né? Fiquem à vontade para comentar, para mandar perguntas se desejarem, e mandar sua contribuição, e poder assim aprimorar cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus, né? Lembrando a você que ainda, né, que nos assiste, ainda não conheceu a Cristo como Salvador de sua vida, faça isso, faça, né, esta oração, entregue sua vida a Jesus, confesse, peça perdão de seus pecados,
e o Senhor vai com certeza entrar em teu coração e vai salvar você da perdição eterna. Ok? Que o Senhor Deus nos abençoe, tenham todos um ótimo dia, bons estudos.